Isso é seguro para comer? Às vezes, vemos manchas estranhas em nossas batatas e nos perguntamos se devemos simplesmente jogá-las fora. Aqui estão 10 fatos sobre comer ou jogar fora. Você sabia que a cada ano 54 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados apenas nos Estados Unidos? Coloque isso em perspectiva. Esse número significa que quase 40% de toda a comida na América é desperdiçada. As pessoas jogam comida fora se não confiam nos ingredientes usados para fazê-la. Elas estão sendo cautelosas, e faz sentido. Mas e se a comida for segura para comer, mesmo parecendo estranha? O primeiro item da lista é a carne bovina. Quando se trata de carne, as pessoas naturalmente ficam mais cautelosas. Imagine que você compra carne crua na loja. Mais tarde, percebe algumas manchas marrons. Se você ia jogar fora imediatamente, ouça o que tenho a dizer. Essas manchas são normais. Na verdade, você pode ver camadas marrons também dentro da carne. Você acha que o vermelho brilhante é certeza de carne fresca? Não necessariamente. Quando a carne é cortada pela primeira vez, ela é marrom. Se a carne for rapidamente embalada a vácuo, manterá essa tonalidade. Mas se a carne ficar exposta ao ar por uns 15 minutos, então o oxigênio vai causar uma mudança no visual para vermelho. A vermelhidão pode ficar marrom quando a reação bioquímica começar. Isso pode levar algumas horas. Os trabalhadores dos supermercados moem a carne várias vezes ao dia para obter aquela cor vermelha brilhante, porque sabem que os consumidores são resistentes à carne de aparência marrom. Se a carne for embrulhada em um plástico permeável ao oxigênio, ela ficará vermelha brilhante após a exposição ao oxigênio. Desde que a carne cheire bem, pareça fresca e tenha sido armazenada adequadamente, deve ser segura para comer. Você já se deparou com linhas escuras sob a casca de um camarão? Essa é uma história semelhante à da carne bovina. Linhas pretas na carne do seu camarão estão relacionadas a um fenômeno natural. Elas ocorrem gradualmente depois que os camarões são retirados da água. A carne é exposta ao oxigênio e a escuridão fica mais visível com o tempo. Aqui também o padrão do próprio animal pode ser um fator. Essas linhas escuras podem ser uma descoloração natural do camarão. Pense em gatos. Eles também têm padrões de cores diferentes, mas são iguais em termos de espécie. Da próxima vez, você pode realizar um mini experimento em sua cozinha. Coloque alguns camarões lado a lado e observe as leves diferenças nos padrões de cores dos camarões. O camarão terá um odor ruim quando não for mais comestível. Portanto, se o cheiro estiver bom e o sabor for fresco, não o jogue fora. Devemos comer iogurte mofado? Essa substância verde na superfície não parece nada atraente, mas se você a retirar, parece que tem iogurte limpo por baixo. A resposta mais rápida é: jogue fora. Um mofo pode ser visto apenas no topo, mas provavelmente se propagou até o fundo. Sem falar que vai ficar com um gosto ruim. Muitos fungos são inofensivos, mas alguns produzem substâncias tóxicas. O mofo verde é um tipo de penicillium. Essa palavra soa familiar? Esse é o mesmo tipo de mofo usado no antibiótico penicilina. Não fique muito animado. Comer iogurte mofado não cura magicamente infecções bacterianas, só estraga seu produto lácteo. Em 2013, houve um surto relacionado a uma linha de iogurtes. A empresa entregou os produtos às lojas como de costume. Depois de algum tempo, receberam reclamações de clientes. Eles disseram que o iogurte parecia sopa de iogurte e tinha gosto de muito velho. Acontece que um tipo de fungo provavelmente liberou algum dióxido de carbono, tornando o produto meio efervescente. A empresa e um cientista independente disseram que esse fungo em questão geralmente não era prejudicial às pessoas. No entanto, mais de 200 pessoas relataram ter sido afetadas. Portanto, esse tipo de coisa ainda pode acontecer. Você deve confiar no seu instinto. Se você tiver o azar de ver algum mofo em uma embalagem recém-aberta, entre em contato com o fabricante. Potencialmente, você evitará que outras pessoas enfrentem o mesmo cenário, notificando a empresa sobre um problema sistêmico e evitando possíveis desperdícios futuros de produtos. Além disso, a empresa provavelmente quer fazer as pazes e te reembolsar substituindo seu iogurte ruim por um bom, ou melhor ainda, te dar cupons. Por que os abacates às vezes têm pontos marrons? Tecnicamente ainda é comestível, mas você pode não querer comê-lo. Os abacates são uma fonte de muitas vitaminas, como C, E, K e B6, e de outras coisas saudáveis, como magnésio, potássio e muito mais. O abacate trabalha duro para se tornar uma boa fonte de saúde. Nutrientes, água e açúcares circulam por essa fruta. Sim, tecnicamente o abacate é classificado como fruta. De qualquer forma, os abacates têm seus próprios canais de transporte, como se fossem veias.
Esses canais normalmente são invisíveis para nós, até que algo saia do normal. O abacate pode ser armazenado em temperaturas muito frias por mais tempo do que deveria. Como resultado, as células do tecido podem ficar enfraquecidas e começar a se deteriorar. Especialistas dizem que depois que a fruta é colhida, se ela ficar na geladeira por algumas semanas antes de você comprá-la, pode ocorrer o escurecimento vascular. Esse fenômeno se torna visível depois que você mantém o abacate em temperatura ambiente por alguns dias. Não se cobre tanto, não é por sua causa. Então, você deve comê-lo ou jogá-lo fora? É possível comer os abacates com manchas marrons, mas deve ser melhor prová-los primeiro. Eles podem não ter um gosto bom em comparação com um normal. Quase todos os hotéis possuem roupas de cama na cor branca. Eles escolhem essa cor para mostrar seu alto padrão de limpeza. Quanto mais brancos e brilhantes forem os lençóis, mais luxuoso o estabelecimento parece ser. É mais fácil ver sujeira e manchas em tecidos brancos, então você vê logo de cara que entrou em um quarto limpo. A gasolina fica igual a um arco-íris quando está em uma poça, porque não consegue se misturar à água. Aí, quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, cria faixas coloridas. O uso da placa Não Incomode, que fica pendurada na maçaneta do seu quarto de hotel, não é obrigatório, é apenas uma sugestão. A equipe de serviço tem o direito de entrar lá se suspeitar que alguma coisa está errada, principalmente se você deixa a placa lá por 24 horas. Por que ponteiros dos relógios se movem para a direita? O sol é o motivo principal. Em tempos remotos, quando as pessoas inventaram o relógio solar, a sombra dele se movia para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Os relógios mecânicos foram inventados no hemisfério norte, então é por isso que os ponteiros se movem para a direita, ou, como dizemos hoje em dia, para o sentido horário. Por que os copos de festa dos Estados Unidos são vermelhos? Porque essa cor ajuda a encontrar a bebida rapidinho quando ela está em meio a lanche sobre a mesa. Aqui vai uma dica. Escreva o seu nome, Michael, no copo. Isso se o seu nome for Miguel, claro. O vermelho também é considerado como uma cor que provoca ação. Psicologicamente falando, o copo desse tom dá meio que um comando do tipo me beba. Dizem que os táxis amarelos surgiram na Itália no século XV. Um empresário de serviço postal usava carroças amarelas para entregar as correspondências, pois queria que todos o reconhecessem. Entre 60% e 80% das pessoas, a maioria com idade entre 15 e 25 anos, passam por momentos de déjà vu que causam calafrios. É algo incontrolável, que acontece de repente, e os cientistas ainda não têm 100% de certeza por que isso acontece. Na tentativa de entender melhor o fenômeno, eles tentaram criar memórias para pacientes sob hipnose. Depois pediram aos participantes que se esquecessem ou se lembrassem da memória, e ela surgiu mais tarde como um déjà vu. Outros cientistas tentaram recriar isso na realidade virtual, com cenas de jogos que se pareciam com as lembranças do indivíduo. O experimento os fez acreditar que o déjà vu é nada mais que sua memória pregando uma peça. Você se encontra em uma situação parecida com uma memória real, mas não se lembra dela completamente. Seu cérebro percebe essas similaridades e o deixa com uma estranha sensação de já vi isso antes. Na verdade, é isso mesmo que a palavra déjà vu significa em francês. Outra versão é que tudo não passa de uma falha de memória, e isso costuma acontecer mais quando se está estressado. Nessa situação, ou quando há muitas informações para processar de uma vez só, algumas podem acabar parando na memória de longo prazo, em vez de ir para a de curto prazo. Você levou o Totó para um parquinho. Lá ele encontra o labrador dos sonhos dele e os dois começam a brincar juntos. O simples e pacífico balançar de caudas logo se transforma em mordidas. Ah não, eles vão morder o pescoço um do outro. Você pega o Totó e corre para casa. Bem, na verdade fez isso à toa. Brincar com a boca aberta é algo comum entre os cães, um jeito saudável de interagir. Eles herdaram esse hábito de seus ancestrais, os lobos. Quando um cachorro ainda é filhote, ele precisa aprender algumas habilidades importantes, como lutar. E brincar de morder é apenas uma imitação disso. Quando o pequeno amadurecer, saberá se proteger e respeitar os limites de outros cães. Perseguição, lutas, rosnados e mordidas na cara são maneiras de socializar com os outros e se divertir. É tipo aquela rivalidade e brigas de brincadeira entre irmãos no mundo humano. Os gatinhos com menos de 2 anos também brincam de morder. Eles geralmente caem uns sobre os outros e se mordem no pescoço para liberarem seus instintos de caça. No meio selvagem, os gatos são ágeis e impiedosos e não conseguem esconder isso por trás de simples ronronados.
Brincar de morder com outros filhotes também pode ensinar o mingau a ser mais gentil quando for brincar com você e com outros humanos, então isso só faz bem. Os bichanos costumam arranhar os móveis para demarcar território. Eles também fazem isso para renovar as garras e alongar as costas e ombros. O sofá parece ser perfeito para isso, pois não é muito baixo e é resistente. Bem, a solução é encontrar alguma coisa com as mesmas características para o seu bichinho arranhar e liberar as emoções. Os gatos surtam quando veem um pepino porque ele se parece demais com o inimigo de longa data deles, a cobra. Eles são naturalmente programados para saltar e se proteger de uma picada. Qualquer coisa que se pareça com um réptil rastejante, seja brinquedos ou alimentos, causa uma reação parecida. Sendo assim, não é legal mostrar objetos com esse formato para o seu bichano. Isso pode acabar com a saúde mental dele. Os peixes possuem guelras e barbatanas, mas não pescoço. Em vez disso, tem uma fileira de ossos que conectam o crânio à cinta escapular. Um dos motivos disso é que seria muito difícil nadar rapidamente com um pescoço para balançar para frente e para trás. Além disso, a partir do momento em que uma criatura parecida com um peixe desenvolvesse um pescoço, os cientistas automaticamente o classificariam como pertencente a outro grupo de animais. Ou seja, a definição oficial diz que se uma criatura possui pescoço, não pode ser chamada de peixe. O registro de pescoço mais antigo que os pesquisadores possuem é de um bicho estranho que viveu 375 milhões de anos atrás. Ele era parte peixe e parte tetrápode, que é o termo científico para animais com 4 patas. Nem sempre a chuva molha o chão. Existem regiões muito quentes e secas onde a água pode evaporar antes mesmo de chegar ao solo. Isso é chamado de chuva fantasma. Você consegue ver cortinas densas de gotas caindo do céu, mas ao mesmo tempo nada no chão. E assim, nenhuma gota chega aos seres vivos. Os ratos dão risadas quando recebem cócegas. Em um experimento em que os pesquisadores fizeram cócegas nos bichinhos, eles até procuraram pelas mãos dos humanos de um jeito brincalhão. Os grandes primatas, um grupo que inclui os gorilas, orangotangos, bonobos e chimpanzés, sentem cócegas também, e geralmente respondem a elas com uma distinta risada parecida com a dos humanos. Os pinguins, cachorros, suricatos e muitos outros também parecem gostar desse estímulo. A nossa Lua tinha uma atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra há cerca de 4 bilhões de anos. Isso liberou imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que não deu nem tempo suficiente para ele escapar para o espaço. Foi assim que se formou a atmosfera por lá. Assim como o ovo de galinha, o de avestruz conterá o embrião de um filhotinho apenas se foi primeiro fertilizado por um avestruz macho. Caso contrário, você encontrará apenas a clara e uma enorme gema dentro dele. O tamanho de uma gema de ovo de avestruz é igual a cerca de 24 ovos de galinha. Assim, um desses pode alimentar facilmente uma turma de 10 pessoas. Mas os de avestruz não são tão saborosos. Quem já experimentou diz que o gosto parece muito com os de galinha, gordurosos, amanteigados e meio adocicados, mas com um sabor mais intenso. Também são mais ricos em magnésio e ferro, mas contém menos vitaminas A e E. Um ovo desse tem cerca de 2.000 calorias, enquanto a média de um de galinha é de apenas 75 calorias. Cozinhar e comer um é uma missão, então é improvável que você o consuma no café da manhã todos os dias. A casca é extremamente grossa, você pode pisar nele com os 2 pés que não quebrará. É por isso que, se quiser preparar uma omelete com ele, precisará de uma furadeira ou um martelo. E também de uma frigideira bem grande. Não, maior, sim, assim. Só para ferver são necessários quase 90 minutos. Há pouco tempo, os cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros deveria ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, 2 espécies tiveram que ser agrupadas desde o início. Os que eram os carnívoros com quadris de lagarto, como o Tiranossauro Rex, e os vegetarianos com quadris de pássaros, como o Estegossauro. As pessoas ainda estão evoluindo. Os cientistas têm monitorado vários milhões de anomalias humanas. Acontece que alguns genes prejudiciais estão lenta, mas seguramente sendo filtrados do DNA humano. O som viaja quase 4 vezes mais rápido debaixo d'água do que no ar. É por isso que os mergulhadores costumam ter problemas para descobrir a direção dele. As bananas contêm potássio e esse elemento é levemente radioativo. Pelo lado positivo, seria preciso comer 10 milhões de bananas antes que a radiação possa ter algum efeito negativo. Enquanto isso, as sombras são mais escuras na Lua do que no nosso planeta. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra espalha mais luz solar.
Mas se você pudesse visitar a Lua, observaria sombras tão escuras que não conseguiria nem ver para onde estaria indo. Além disso, veria pegadas nítidas na superfície lunar. As pessoas não pisam lá há algumas décadas, mas as pegadas parecem ter sido deixadas ontem. Como não há água nem vento ali, nada pode apagá-las. Assim, elas podem permanecer lá no formato original por milhões de anos. Claro, se você estivesse prestes a ir para o espaço, uma das primeiras coisas que pensaria seria no seu traje espacial. Mas sabia que é possível sobreviver no espaço mesmo se não estiver usando nenhuma proteção? Bem, não tenha muitas esperanças ainda. Você não duraria mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que levaria para perder a consciência, pois o oxigênio deixará de chegar ao seu cérebro. O oceano desempenha muitas funções importantes. Por um lado, produz de 50% a 80% de todo o oxigênio do nosso planeta, o que significa que nos mantém vivos. Mas também ajuda a internet a funcionar. Então, quando você está rindo de um vídeo engraçado de cachorro ou maratonando sua série favorita, sim, agradeça ao oceano por isso. O espaço aéreo da Disneylândia tem o nível de proteção da Casa Branca e do Centro Espacial Kennedy. É proibido sobrevoar o parque temático sem uma liberação especial. A restrição foi introduzida em 2003 por motivos de segurança. Então você nunca verá um avião ou mesmo um único drone acima do parque. Que tal um aplicador de manteiga em forma de bastão de cola? Com esta invenção, fazer sanduíches pela manhã ficará muito mais fácil. O principal desafio é não confundi-la com um bastão de cola de verdade. O protetor labial de bacon é uma ótima dupla para os bastões de manteiga. Este produto já está sendo vendido online. Imagine passar um pedaço de bacon frito nos lábios antes de sair. Não é muito meu estilo, mas cada um com o seu. As bananas são deliciosas e convenientes. Graças à casca espessa, elas não estragam quando são carregadas por aí. Mas para algumas pessoas, essa proteção natural não parece ser suficiente, pois não gostam das marcas amarronzadas na casca amarela. Especialmente para quem tem essa restrição, temos uma das principais invenções do século 21. Este é um porta-banana, recipiente que protege a fruta dos perigos que acompanham em todos os lugares. Como você pode fazer seu gato devolver o dinheiro gasto com a ração para ele? Deixe-o limpar a sala enquanto estiver fora. Engenheiros japoneses criaram chinelos para gatos. O bicho anda pelo chão e ao mesmo tempo livra a casa da poeira, mas não tenho certeza se o seu bichano vai gostar da ideia. Abraços são muito benéficos para a saúde. Eles aliviam o estresse e ajudam o corpo a produzir endorfina, que é o hormônio da felicidade. A imagem de uma garota feliz no logotipo da cadeia de restaurantes americano Wendy's foi inspirada na filha do criador da rede, Dave Thomas. Se olhar mais de perto, você notará que a gola dela tem a palavra mãe. Intencionalmente ou não, isso virou o símbolo do estilo caseiro que o restaurante passa para seus clientes. 9h41, definido como o horário dos anúncios do iPhone, não é uma escolha aleatória de números. Em 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone ao público pela primeira vez após uma apresentação de 41 minutos exatamente às 9h41. O primeiro logo da Apple foi desenhado em 1976 e mostrava Isaac Newton sentado sob uma árvore com uma maçã prestes a cair na cabeça dele. Parecia muito complexo e com pouca clareza para muitos, então Jobs quis substituí-lo. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos.
Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade, e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10.000 pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós humanos temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele e o resto, haveria milhões de buracos no entanto.
trilhões mais provavelmente. Alguma vez você já se perguntou por que as batatas fritas têm aquelas ondas deliciosas e crocantes? Imagine que você está com amigos assistindo a um filme e está comendo batatas fritas. Você prefere mergulhar no molho as batatas fritas sem ondulações ou com ondulações? As lisas não aguentam o peso do molho e quebram. Bam! Você tem molho em toda a sua camiseta branca. Então as onduladas ganham. As batatas fritas onduladas também dão uma sensação melhor na boca. As lisas têm um gosto de óleo mais evidente, que diminui o sabor da batata. E você pode ficar com os dedos cobertos de óleo. Qual a graça disso? Então, o que você prefere? Batatas fritas onduladas ou lisas? Os códigos de barras tornaram nossas vidas muito mais fáceis. Mas você sabe como eles funcionam? As linhas zebradas são o segredo aqui. Os códigos de barras são lidos usando um scanner. O scanner tem um laser que detecta o desenho. O laser lê o código de barras. O código de barras absorve um pouco da luz e o resto é refletido. O computador faz a leitura desses pontos, linhas e números em um código de barras. Imagine linhas pretas e brancas como zeros e uns. O preto absorve a luz e o branco a reflete. Essa regra se aplica aqui. As partes pretas dos uns e as partes brancas que refletem as luzes são os zeros. O scanner vê as partes brancas, não as pretas. Os post-its são nossos queridos lembretes para ir ao dentista ou a uma reunião agendada. Certifique-se de pendurá-los na parede com firmeza. Estamos usando o post-it da forma errada esse tempo todo. Você não deve puxá-lo de baixo para cima, pois isso cria um vinco no papel. O bilhete não vai ficar colado na superfície por muito tempo. Puxe-o do lado, ele vai colar mais firmemente. Uma nuvem doce. O fantástico algodão doce. Ele é irresistível, especialmente para os jovens. Muito açúcar faz mal aos dentes. Todos já ouviram essa frase de seus dentistas. Surpresa! O inventor do algodão doce é um dentista. Ele foi inventado em 1895 por John C. Wharton, um fabricante de doces, e William Morrison, um dentista. Eles chamaram seu produto de fios de fada. Aliás, é um nome legal. Eles venderam milhares de algodões doces na Feira Mundial de St. Louis em 1904. O algodão doce ainda existe pelos parques de diversões e os dentistas ainda cuidam de pessoas com cáries. Algumas coisas nunca mudam. Você ama um pirulito? Porque há pequenos buracos no palito dele. Esses 2 buracos poderiam ser usados como um simples apito. Mas eles estão lá para segurar o doce no lugar. O palito é mergulhado na cauda líquida, que flui pelos orifícios, solidifica e envolve-o. Uma invenção que muda a vida é uma geladeira. Mas nem todo mundo sabe que tem uma história sombria atrás da porta dela. A Lei de Segurança da Refrigeração foi lançada em agosto de 1956 para evitar que os jovens ficassem presos dentro de refrigeradores domésticos. As geladeiras tinham uma trava externa que fechava a porta da geladeira quando não estava em uso. E ela só poderia ser aberta pelo lado de fora. Você pode relaxar. Depois dessa regulamentação, os refrigeradores domésticos foram fabricados para ser abertos por dentro. Passando da cozinha para o banheiro. Ficar rolando o feed do Instagram enquanto usa o banheiro é um direito adquirido. Mas adivinha, existem mais pessoas no mundo que têm telefones do que pessoas que têm banheiros. De acordo com um relatório da ONU, bilhões de pessoas não têm acesso a banheiros, especialmente em áreas do sul da Ásia e da África subsaariana. O número de donos de telefones celulares supera aqueles com saneamento adequado e banheiros higienizados. Além disso, os cientistas descobriram que os telefones celulares têm 10 vezes mais bactérias do que a maioria dos assentos sanitários. Então sim, você pode querer higienizar seu telefone depois de assistir a este vídeo. Você usa o FaceTime ou o Skype para conversar mundo afora? Pode ser para um bate-papo, uma reunião ou qualquer outra coisa. A tecnologia da webcam nasceu com um objetivo muito justo. Em 1993, pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Cambridge montaram um sistema para verificar se a cafeteira estava vazia ou não. Sim, você ouviu direito. Os pesquisadores precisavam de café para alimentar seus cérebros, como muitos de nós. Eles se levantavam de suas cadeiras, iam até a cafeteira e a encontravam vazia. Em vez de garantir que alguém fizesse café fresco, eles fizeram um sistema. O sistema transmitiria as imagens da sala onde a cafeteira ficava. Naquela época, eram 3 fotos tiradas por minuto. É mais do que suficiente para ver se o bully tem café ou não. Obrigado aos pesquisadores por não se levantarem de suas cadeiras. E por outra coisinha.
terem essa ideia genial. Você compra ovos brancos ou vermelhos. Qual a diferença além da cor? Como os ovos vermelhos tendem a custar mais, você pode pensar que algo neles os encarece. Mas não, a cor da casca do ovo não afeta os nutrientes ou a qualidade. Ambos são saudáveis. Os ovos vermelhos custam mais, pois as galinhas que os põem precisam de mais ração. É mais caro criá-las do que as galinhas de ovos brancos. O custo é repassado para o consumidor. Há um buraco na alça de algumas panelas e frigideiras. Usamos este orifício principalmente para colocar o utensílio de cozinha verticalmente em uma porta de armário, mas eles têm uma segunda forma de uso. Imagine que você está cozinhando vários pratos para fazer um banquete para a família. O balcão da cozinha está cheio de coisas. Você tem dificuldade para encontrar um lugar para a colher do molho. Você pode colocar a colher no orifício na extremidade do cabo da panela. Ela ficará lá com segurança até que você decida mexer o molho novamente. Nem toda colher cabe no buraco. Ela pode facilmente cair no chão. Melhor fazer um teste quando a colher estiver limpa. Imagine que no caminho para casa você compra um macarrão com recheio extra para a viagem. Você se mudou há pouco e todos os pratos estão nas caixas. Você tem dificuldades de comer nessa caixinha de macarrão. O recheio está preso na parte inferior. O molho também não se misturou direito. A gente deixou passar que existe uma forma fácil de comer nas caixinhas para a viagem. Elas podem ficar planas e servir como pratos. Você tira as bordas do papel e abre. Aí está! Agora você tem um prato. A melhor parte é que você não precisa lavá-lo depois. Sabia que o tomate não é um vegetal, mas uma fruta? Assim também é o abacate. A melancia é, na verdade, uma hortaliça. Isso é incrível! Os amendoins não são da família das nozes. Eles são diferentes das amêndoas e castanhas de caju. As vagens do amendoim crescem sob o solo. Elas são colhidas como batatas. Suas partes superiores são como arbustos. Esses saborosos aperitivos não são classificados como nozes, pois crescem sob o solo e não em árvores. Eles são arrancados do solo como cenouras. Na próxima vez que você comer amendoim em um círculo de amigos, pode mencionar esse novo fato que ouviu. Ou pode ser um quebra-gelo quando você vir alguém comendo amendoim. Classificar alimentos como frutas ou vegetais é um negócio complicado. Pobre Pete. Pete tem tanto medo de insetos que tudo que ele quer é encontrar um lugar na Terra onde possa estar a salvo deles. Após anos de pesquisa e viagem, ele finalmente encontra o lugar para ir: Antártida. Pete chega lá, confiante de que os insetos não sobreviveriam no frio. Mal sabia ele que os insetos estão em todos os continentes deste planeta. Bom, na verdade não. Ele estava certo sobre a Antártida. Não é o lar de muitos insetos. Na verdade, há apenas uma verdadeira espécie de inseto que chama este lugar de lar. É um mosquito sem asas chamado Bélgica antártica. Este mosquito é pequenino, de 20 a 60 milímetros de comprimento, mas ainda é o maior inseto terrestre da Antártida. Ok, então estabelecemos que literalmente não há lugar na Terra onde você consiga fugir de insetos. Bom, isso também não é verdade. No entanto, você pode precisar aprender a nadar, pois o único lugar que não tem insetos vivendo lá é a superfície da Terra coberta pelo oceano. Mas por que os insetos odeiam tanto esse ambiente? Ninguém conseguiu realmente chegar a uma explicação definitiva, mas alguns acreditam que é porque os oceanos não têm as plantas que os insetos usam como alimento e abrigo. Eles podem muito bem ser a maior rede de agentes secretos do planeta, já que os insetos têm ouvidos em todos os lugares. Na maioria das vezes, no entanto, esses ouvidos não estão na cabeça deles. Alguns têm ouvidos nas asas, outros nas pernas e até mesmo no abdômen e pescoço. Muitos desses insetos vivem vidas solitárias, mas há alguns deles que realmente têm famílias, como os besouros, por exemplo. Eles podem formar unidades familiares, nas quais ambos os pais trabalham para criar seus filhos. Eles também têm seu próprio vocabulário e falam uns com os outros rangendo. Se um inseto cair de uma certa altura, ele sofre algum dano? Bom, o assunto é um pouco mais complexo, mas vamos considerar as formigas, por exemplo. Elas não sofrem nenhum dano da queda, e isso porque são tão pequenas. Muitos outros insetos podem tecnicamente cair de uma altura de quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com a matemática e a física, que os próprios insetos não têm tempo para estudar. Mas, para simplificar, eles não são pesados o suficiente para impactar a superfície que atingem. À medida que caem, eles na verdade não ganham velocidade, eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga, para esse peso minúsculo,
cria muito atrito à medida que se move pelo ar, por isso ela acaba desacelerando à medida que chega ao final da queda. E por falar em formigas, eu já não estava fazendo isso? Existem cerca de 1 quadrilhão delas no planeta. Isso é cerca de 1,4 milhão de formigas para cada ser humano, calculada para uma população mundial de 7,3 bilhões de pessoas. Se colocarmos dessa maneira, o planeta é delas, certo? É difícil imaginar uma mosca das frutas com um capacete de astronauta, mas elas foram de fato os primeiros seres vivos a serem lançados ao espaço. Isso foi em 1947, quando elas se despediram da Terra em um foguete V2, atingindo uma altitude de cerca de 110 km em menos de 200 segundos. Elas então voltaram à Terra de paraquedas. Nem todos os insetos têm tanta sorte. Por exemplo, as lagartas têm um total de 12 olhos, mas são basicamente cegas. Seus olhinhos simples só conseguem distinguir entre claro e escuro, então elas não conseguem ver uma imagem clara do que está à sua frente. E não, óculos não vão ajudar, se é isso que você está pensando. Alguns insetos realmente trabalham muito em sua vida amorosa. Um bom exemplo são os plecópteros, que fazem flexões para atrair as fêmeas. Você sabia que as borboletas provam os arredores com os pés? Você ouviu bem, é isso mesmo. Elas têm sensores de sabor nos pés que as ajudam a encontrar comida. Então pousam em uma folha e a provam. Se descobrirem que a planta é algo que suas lagartas podem comer, colocarão seus ovos neste local. Mas como elas comem, já que não podem morder ou mastigar? Elas usam sua língua longa, que se parece mais com um tubo, chamado de probóscide. É basicamente um canudo que ajuda as borboletas a absorver líquidos, como o néctar, por exemplo. Os ancestrais desta criatura astuta viveram neste planeta muito antes dos dinossauros. Registros fósseis mostram que gafanhotos antigos surgiram pela primeira vez há mais de 300 milhões de anos. Já ouviu falar de insetos que são fãs de rock? Bom, de certa forma, os cupins preferem esse som. Eles mastigam a madeira para descobrir que tipo de madeira que é e usam vibrações. Por quê? Porque isso os ajuda a encontrar a melhor fonte de alimento. Se tiver heavy metal ou rock tocando, eles podem mastigar a madeira mais rápido do que na velocidade normal. Será que eles mastigam lentamente com Brahms ou Bach? Ou simplesmente vão dormir? Este é um tipo de inseto que você certamente achará difícil de ver. Este mestre do disfarce parece uma folha. Ao longo de sua existência, eles conseguiram desenvolver esse tipo de camuflagem para dificultar que os predadores os localizem. Eles podem até balançar para a frente e para trás para copiar o movimento feito por folhas sopradas pelo vento. A natureza tem seus próprios meteorologistas, os poderosos grilos. Bom, eles funcionam mais como um termômetro, se preferir. Acontece que você pode calcular manualmente a temperatura externa contando os chilrear dos grilos que ouve em 1 minuto e depois dividindo-os por 4. Você deve então adicionar 40 a esse número que obtém, e aí está, um número estimado de temperatura em Fahrenheit. Se quiser converter para centígrados é moleza, use os conhecimentos adquiridos na escola ou Google. Os grilos até têm sua própria música única, que eles usam para atrair parceiros e defender seu território. Sim, uma música que afasta e atrai ao mesmo tempo. Você deve considerar joaninhas se estiver interessado em serviços de jardinagem gratuitos. Isso porque elas se alimentam de outros insetos, alguns que podem realmente danificar suas plantas. Elas podem matar moscas das frutas e outros ácaros afastados. Uma joaninha pode acabar comendo mais de 5.000 insetos em sua vida, o que chega a cerca de 1 ano. Vamos ver uns dados incríveis sobre as abelhas. Suas asas podem bater 190 vezes por segundo. Vou fazer as contas para você. Isso é 11.400 vezes por minuto. Que treino, hein? Bom, elas precisam dessa força, já que uma única colônia de abelhas pode produzir cerca de 100 kg de mel a cada ano. É como uma fábrica da natureza. Outro aspecto fascinante da vida das abelhas é que a temperatura dentro de qualquer colmeia é sempre em torno de 34 graus Celsius, independentemente do clima externo. Isso porque elas são muito boas em isolar os arredores. Elas também têm estômagos diferentes para comer e armazenar mel. É o equivalente da abelha a não trabalhar enquanto está comendo. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Mito ou fato? É real. Talvez você já soubesse a resposta correta, mesmo assim tentou fazer ao ler isso. Então, confira por si mesmo. Então,
Na sua garganta existem duas passagens importantes para a sobrevivência. Estou deixando de lado os nomes médicos complicados e vou me referir a elas como vias aéreas e tubo de alimentação. Esse conjunto impede de respirar e deglutir simultaneamente. Caso contrário, os alimentos entrariam nas vias aéreas e causariam graves complicações. Isso nem sempre sai como planejado. É por isso que, às vezes, você acaba tossindo e evitando que um pedaço de comida chegue aos pulmões. Além de impressões digitais, os humanos também têm impressões de língua exclusivas. É mito ou fato? Verdade. A língua humana é incrível o suficiente com suas características que nos permitem sentir o gosto da comida. E também é única em sua textura. As pessoas usam sistemas biométricos como impressões digitais, scanners de voz e da íris para a autenticação. Eles são importantes para as fases de identificação e verificação. A impressão da língua é única, por isso é muito difícil copiá-la. Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de sistema biométrico. E se as pessoas começarem a usar esse método no dia a dia por razões de segurança? Imagine trancar um cofre ou seu telefone com a impressão da língua. Um adulto passa 3 horas no banheiro toda semana. Você acha que isso é fato ou mito? É real. Uma pesquisa feita por cientistas revela que um adulto fica em média 3 horas e 9 minutos no banheiro toda semana. Isso é mais do que o tempo que passa se exercitando. Sem pressa, não precisa correr. Você engole 8 aranhas por ano enquanto dorme. Mito ou fato? Não acredite nisso. Para a nossa sorte e das aranhas, é claro, isso não é verdade. Não tenha mais medo e aproveite uma boa noite de sono. A maioria das aranhas não se aproxima deliberadamente dos humanos. Além disso, as vibrações provenientes de uma pessoa dormindo podem ser estranhas para elas. Ou talvez apenas vivam no habitat delas e pensem que vocês são colegas de quarto compartilhando o mesmo espaço. Enquanto não houver evidências reais, chamo isso de mito. Seu osso da coxa pode resistir a milhares de quilos de força. Você acha que isso é um mito ou fato? Sim, é verdade. O nome desse osso é fêmur, que está localizado na parte superior da perna. Especialistas dizem que ele é difícil de quebrar porque é um dos mais fortes da nossa anatomia. O primeiro é o osso temporal do crânio, caso você tenha se perguntado. De qualquer forma, o fêmur pode suportar 30 vezes o seu peso corporal, talvez porque ele seja o osso mais longo e maior do corpo humano. Você acredita que fazer a barba faz com que os pelos voltem a crescer mais grossos? Mito ou fato? Veja como eu acabo com esse mito. Especialistas dizem que fazer a barba não afeta a espessura do pelo. Ele não é removido, então a raiz ainda está lá. Você só corta a parte superior. Após raspar, o fio cresce abruptamente porque foi cortado. É por isso que você pode sentir que ele está ficando mais grosso. É seguro comer alimentos que ficaram no chão por 5 segundos ou menos. Isso é fato ou mito? Desculpe por acabar com a sua melhor desculpa para comer algo que caiu no chão. Não existe essa regra de 5 segundos. Os pesquisadores descobriram que uma quantidade substancial de bactérias é transferida para a comida em 5 segundos. A umidade dos alimentos afeta diretamente a contaminação. Imagine que você deixa cair uma fatia de melancia e batatas fritas no chão. Eu não sei por que você está comendo as duas coisas juntas ou como as deixou cair, mas vamos continuar com este exemplo de qualquer maneira. A melancia terá mais contaminação do que as batatas fritas, pois ela tem mais umidade. A superfície dela é mais propensa à transferência de bactérias. Loiras e ruivas podem desaparecer em breve. Mito ou fato? Essa é fácil, né? É mito. Cabelos ruivos ou loiros estão ligados a genes recessivos. Eles podem passar de uma geração para outra sem que a pessoa tenha a cor do cabelo efetivamente. Se ambos os pais tiverem os genes recessivos corretos, as chances são altas de que a próxima geração tenha cabelos loiros ou ruivos. Esses genes são raros, mas as populações ainda os carregam para que não se percam para sempre. Para que isso aconteça, literalmente todos no planeta com esse gene deveriam desaparecer. Então as chances são baixas. Beber café desidrata. Verdade ou mentira? Mentira. Você pode desfrutar do seu café pela manhã. Ok, pode ir ao banheiro com mais frequência depois de tomar café, mas isso não significa que está perdendo mais água. Existem inúmeros estudos sobre os efeitos da cafeína. Alguns revelaram que beber uma quantidade razoável de café por dia não aumenta o risco de desidratação.
Comer iogurte ajuda na digestão. Você acha que isso é fato ou apenas mais um mito? É real, mas a opção certa de iogurte. Este é um alimento que contém probióticos, que são as bactérias boas que fazem tudo fluir suavemente no seu intestino. O iogurte sozinho pode não ser suficiente para um sistema digestivo saudável. Ele ajuda positivamente. Tenha em mente que nem todos os iogurtes são iguais. Alguns têm açúcar ou vêm com coberturas como balas ou biscoitos. Opte pelos clássicos. Seu cabelo crescerá mais rápido se você o cortar com mais frequência. Fato ou mito? Sempre nos disseram para não chorar pelo cabelo cortado, pois ele cresce mais rápido. Infelizmente, o crescimento dele não depende de quantas vezes você o corta. A média de crescimento capilar é de 3 milímetros por dia. Além disso, muitos fatores influenciam: idade, hormônios e até a época do ano. Saber disso pode fazer com que algumas pessoas adiem suas idas ao cabeleireiro.